irmãos, vamos ler o Salmo 122, esse salmo tão maravilhoso, que nos convida a cada momento bendizer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Oração para que a paz de Jerusalém, ou a paz do Brasil, do mundo, continue. Cântico dos degraus de Davi. Salmo 122. Salmo muito maravilhoso, muito glorioso. Que sempre busquemos no Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz do Brasil, de Jerusalém, do mundo. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Vamos louvar ao Senhor e exaltar o nome do Senhor Jesus com esse salmo tão glorioso, tão maravilhoso de Davi. Glórias ao Senhor. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. Eu quero ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também. Que esteja a sua mão sobre nós dali,
sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com alegria amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus. Se você quiser se levantar. Maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Você pode orar comigo? Nós agradecemos, Senhor, e engrandecemos o Teu nome. Engrandecido seja, Senhor, o Teu nome. Exaltado. O Senhor que, como cantamos, quis nos salvar. O Senhor que escolheu e nos resgatou. Senhor, obrigada, porque é por isso que estamos aqui nessa noite. Não nos deixe esquecer, Senhor, de nenhum dos Seus benefícios. Não nos deixe esquecer a grandiosidade deste momento que temos, Senhor, dessa reunião, desse privilégio que é cantar a Ti, Senhor, hinos. Louvar o Teu nome, Senhor. Dizer que o Senhor é digno, engrandecido, maravilhoso. O salmista no Salmo 28, ele diz assim, num clamor: a Ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. E aí depois, lá no finzinho, ele exalta o Senhor dizendo: bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto louvarei. O Senhor é a nossa força, a nossa rocha, e nós engrandecemos o Seu nome. Aleluia. A Ti cantaremos, Senhor, louvores. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Ele és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor.
Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei. Só Tu és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Só Tu és Senhor. Você trouxe a sua oferta, meu irmão, seu dízimo. Momento de adorarmos ao Senhor. Glória a Deus, digno é o Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Em Teu nome, Senhor, nós levantamos as nossas mãos. Te adoramos. Cordeiro Santo, Jesus, Jesus. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o nossas mãos, com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas,
Te amamos, Senhor Jesus, te adoramos. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas, rendemos louvor, com nossas mãos levantadas, nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo, amamos o nós, com nossas mãos levantadas, rendemos louvor, com nossas mãos levantadas, nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo, amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Te amamos, Rei dos Reis. Te amamos, Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Graças e paz, igreja. Boa noite. No culto a gente fala de um jeito meio evangeliquez, né? Sempre. Graças e paz. Boa noite, igrejas. Ontem eu estava conversando com o pastor, né, pastor? Eu já prego faz um tempinho. E aí eu tenho um voto com Deus, assim, o dia que eu não tremer, assim, não sentir um pouco de nervoso, sabe, Felipe, assim, pra vir aqui na frente, é o dia que eu tenho que parar, porque esse dia eu vou estar muito confiante, né, pastor? Aí você acaba sentindo... Aí eu sinto prazer em pregar. Às vezes, sim. Às vezes eu escuto uns cânticos assim, depende do dia, né? Seja engrandecido, ó Deus da minha... Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Eu sei muita coisa aqui sobre Deus, Helder, assim, não muita coisa, né? Mas eu sei aqui, às vezes falta no dia a dia, né, pastor, no coração, né? Aí com tuas mãos levantadas, mãos levantadas na Bíblia quer dizer que você se rende, sabe? Por isso que isso exige que você adore e que você confia, confiança. Confiança significa aquela história quando o seu cunhado vai em casa e fala, estou alugando uma casa. Aí outro Felipe, aí você fala assim, e aí, o que você precisa? Precisa de um fiador. Você já passou por isso? Que é aquele convite que a gente gosta bastante, né? Você fala, ai que bom, vamos orar para Deus enviar um. Aí ele fala, estou precisando que você seja meu fiador. Confiança significa que você tem uma fiança em Deus. Confio em Deus. Deus é o meu fiador e Ele vai me bancar quando eu não tiver como honrar. Isso é confiança em Deus. Aí quando eu escuto um cântico desse e eu tenho que cantar, pastor, e fala, adoro ao Senhor, levanto minhas mãos, Débora, aí você pensa assim, pô, Senhor, será que eu posso, eu estou falando de mim, né? No meu dia a dia assim, será que eu posso cantar e dar um arrepio? Aí que eu falo, acho que eu não vou me pregar não, rapaz, porque que Deus não deixe no teu coração nada que não venha da verdade, da palavra dele, que encontre morada e repouso no teu coração, e que qualquer desvio que eu vou cometer por ser humano, e qualquer mentira, qualquer erro que entre por um ouvido e saia pelo outro, que não fique no seu coração, e só transformação e arrependimento, em nome de Jesus.
Amém. Sabe, irmãos, que uma das nossas dificuldades, pelo distanciamento histórico e até geográfico, é a gente entender o que acontecia na época de Jesus e o que ele falava, sem a gente entender o contexto, sabe? Ainda mais quando Jesus aparece, e eu participei de alguns cultos comunitários aqui com o pastor falando sobre Marcos, e o texto que a gente vai ver hoje é em Marcos também. E Jesus de repente aparece. Quando termina Malaquias, é um tipo de povo, é um tipo de sociedade, de cultura. Aí você abre no Novo Testamento, de repente você vê um monte de gente que não existia antes. Você fala assim, de onde surgiu? Em Malaquias não tinha um tal de fariseu. E de repente no Novo Testamento nasce Jesus, começa a Bíblia, você fala, fariseu? Que povo é esse daí? Fariseu é porque quando destruíram o templo, nos 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, não tinha mais templo, destruíram os templos, o templo. E fizeram algumas barbaridades, né? Desde colocar uma estátua de Zeus dentro do templo de Jerusalém, lembrando que o templo era simplesmente o local da manifestação do poder de Deus. Deus está em todos os lugares, mas a Shekhinah de Deus era no templo, na arca. Então eles falavam assim, Deus vai se manifestar. Onde? No templo. De repente não tem mais templo. E aí eles pegam, colocam uma estátua de Zeus e sacrificam um porco. Olha isso, hein? Em cima do altar do templo. Aí eles são dominados. Nessa época aí eles ainda matam os judeus que persistiram. E aí aparece um outro povo que vence esse que estava dominando. E aí eles vão e falam assim, os judeus vão voltar para o templo, peraí, eu vou pegar a terra de cemitério com osso e vou jogar no templo deles, porque aí o negócio acaba. Acontece que o povo, como eles não tinham um templo para sacrificar, os piedosos, aqueles judeus fervorosos, eles falaram assim, olha, não tem como a gente sacrificar, acho que a gente vai ter que pegar a lei e cumprir a risca. A lei a gente tem que... Até então a lei, ela era seguida, mas não igual. A gente vê no Novo Testamento. Esses piedosos, eles viraram depois, lá na frente, os fariseus, que a gente vê no Novo Testamento. E os outros, tiveram alguns que falaram assim, não, é o seguinte, para a gente conseguir vencer, nada de cumprir lei, nada de fazer política, porque tem quem fazia política, tinha os ricos que se misturavam lá, eles viraram aqueles próximos lá de quem mandava. Eram uns tal de Saduceus, já ouviram falar desse nome estranho na Bíblia? Aí os outros falaram assim, é o seguinte, amigo, o nosso negócio é acabar com tudo na pancadaria, tem que sair sangue. Falei, mesmo, como é que você chama? Meu nome sou Zelote, nós vai salvar vocês. Falei, mesmo, rapaz, quem é um de vocês depois? Depois vai ter um chamado Barrabás, já ouviram falar disso, né? Por isso que fala assim, vocês querem Jesus, esse homem pacífico, bonzinho, que anda por aí curando, falando de paz e amor, ou vocês querem Barrabás, que quer matar todo mundo e acabar? Barrabás, Jesus é muito calminho para mim. E ainda tem aqueles que vão falar, vamos fugir? Vamos. Então nós vamos lá para o deserto e a gente se esconde numas cavernas. Alguns ficaram por aqui, em Jerusalém, outros falaram, vamos fugir, vamos lá. E aí viraram um tal de essênios, que depois acharam até numas cavernas, umas escrituras. Jesus aparece bem nessa hora que fala assim, pera, de vocês todos, eu acho que os tais, e a gente tem outra imagem, eu acho que vocês, fariseus, vocês são os mais zelosos, olha que legal. Só que se ele falasse mal dos zelotes, ia ser muito óbvio, entendeu? Ele tinha que falar assim, olha, fariseus, vocês que acham que cumprem tudo e são os santinhos, os bons, eu quero dizer que tem algo acima, além disso daí. Então é isso que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse distanciamento, às vezes a gente lê, a gente não entende, a gente fala, mas por que ele está falando essas coisas? Existe, tudo bem até aqui? Tudo bem? Existe, os estudiosos, eles falam que tem duas culturas religiosas e da sociedade. Uma cultura da vergonha, os japoneses, os gregos, os asiáticos têm essa cultura da vergonha, que você tem vergonha do que os outros vão pensar, o que eles vão me julgar. E a cultura religiosa também é assim, disposição. E você se preocupa muito com a sociedade, com a imagem, se você está bem, se não está.
é uma cultura de aparências, é do julgamento. E eles dividem, os antropólogos, eles dividem numa outra cultura chamada da culpa, do qual o judaísmo, o Islã, o cristianismo faz parte, que já não é mais sobre o que os outros vão pensar, mas é aquele arrependimento sobre o que eu vou fazer agora com isso que eu fiz, que eu pensei, que eu omiti, que eu falei. É uma culpa de estar perante aquele do qual nós somos um flagrante, que é Deus, que não tem como nos escondermos dele. Aquele do qual já vive no dia de amanhã e já sabe o fim desde o começo, e você fala: Senhor, o Senhor me conhece e sabe tudo que eu não sou e tudo aquilo que eu não tenho para oferecer, mas em Jesus. E aí a gente vai com tudo aquilo que a gente aprendeu. Um pecado na Bíblia, uma situação na Bíblia inverte isso. Jesus, um judeu, e todo mundo começou com o judaísmo e depois que virou cristianismo, mas por enquanto era só um judeu diferente do que os outros pregavam. Jesus aparece no momento, Deus preparou certinho nesses 400 anos, colocou uma língua que todo mundo falava, e o grego se espalhou, e os judeus saíram, então começou a ter sinagoga para tudo que é lugar onde que ele pregaria, senão não teria lugar para pregar, e tudo aconteceu certinho. Aí aparece Jesus, um judeu, e uma manifestação judaica, presta bastante atenção nisso e a gente vai para o texto. Ele era muito diferente, porque enquanto toda a religião, o judaísmo, o cristianismo se baseava na culpa perante Deus, e não na vergonha perante os homens, só tinha uma manifestação que colocava em exposição aquele pecador chamado lepra. E é diferente essa lepra, não tem nada a ver com a lepra que a gente conhece hoje, que é hanseníase, que Hansen, bacilo, não tem nada a ver com isso não, viu, irmãos? Chama mal da pele. E ela acontecia, era uma impureza, olha só, não era uma doença. E acontecia normalmente quando você atentava sobre a imagem, ou tentava diminuir, ou matar a outra pessoa, seja fisicamente, seja num homicídio tentado, seja com palavras, seja com qualquer coisa que você diminuísse o outro e falasse assim: olha, a partir de agora, Gabi, você não existe mais. E quando eu quisesse manchar, derrubar, anular essa pessoa, era engraçado, e os estudiosos, eles mostram na Bíblia, que a doença começava com avisos, falando assim: olha, Levítico 14 fala muito bem disso, olha, por que não era doença de lepra que a gente conhece hoje, a hanseníase? Porque começava na parede, começava de longe. Começava na parede da casa. Aí falava: opa, a parede está ficando com mancha branca ou verde. E isso parece ser lepra, é mofo. Mas isso ele passava para mais perto, ia para os móveis, ia para a cadeira. E Deus falou para você: para com isso, rapaz. Por que você está agindo assim? Isso daí é uma doença chamada mal da pele, que a sigla em hebraico significa, é uma palavra em hebraico que é uma sigla, que significa aquele que mata o nome do outro, que acaba com o nome do outro. É uma sigla. Eles não falavam você está leproso, até porque lepra não é a lepra de hoje, significava mal da pele, mas eles falavam: essa pessoa contraiu o quê? Esse daí é um que está matando o nome do outro. Então ia da parede, aí ia para os móveis, ia para a coberta, até que ia para a pele da pessoa, e era a morte mesmo. Parecia uma manchinha. Se fosse só uma manchinha e sumisse, tudo bem. Se o pelo também ficasse branquinho, aí tinha problema. E se afundasse como se fosse um golpe, aí você era um leproso. Leproso na nossa tradução. Você tinha esse problema desse mal da pele relacionado ao pecado, e você ficava doente. Gastrite, doença. Coluna, doença.
você ficava impuro. Olha que coisa. Impuro. Mas uma doença que me é por causa disso, irmãos. Só que existe uma inversão aí. Porque até então era culpa. Só culpa. Mas você ficando impuro é a única doença na Bíblia, ou o único pecado na Bíblia que muda de culpa para vergonha. Porque a partir daí, primeira coisa que acontecia, vamos tirar a sua casa, tirar tudo de dentro da sua casa e expor a sua vida. Vamos rasgar todas as suas roupas. Se você fez mal, se você acabou com a vida de alguém, a partir de agora a gente vai escancarar a sua vida. E aí fazia isso. Você, a primeira coisa, você vai ter que bagunçar seu cabelo, rasgar a sua roupa. A gente vai colocar sininhos em você para quando você quiser ir para a cidade. Por que para quando eu quiser ir para a cidade? Porque você vai ficar numa aldeia onde que tem um monte de gente parecida com você. Leprosos, dá para entender que não é lepra? Pessoas iguais a você. Por que andavam 10 leprosos? Lembra da mensagem? Por que andava 10 leprosos? Você fala, é uma caravana de leprosos? Não é isso, gente. É porque uma das mensagens disso era que era um monte de gente de má índole, que ninguém aceitava, porque você ia lá para esse local, então olha isso, ó, você era exposto, você era colocado em isolamento da sociedade e não fazia mais parte. Pode ser depois que você poderia se apresentar para ver se sumiu. Se sumiu, você fazia uma cerimônia muito legal, bonita cerimônia, e muito diferente. Você matava 3 novilhos, 3 animais. Matar bichinho, mas como era uma sociedade nômade que matava bicho, igual no interior, sabe? Então não tinha nenhum problema com isso. Hoje a gente tem, né? Mas matava 3 bichinhos em relação ao corpo, à mente, à alma. Aí depois você pegava 2 passarinhos e você escolhia um para morrer e matava o outro. E aí aquele que saísse era para você lembrar o tempo todo que ele ficava tagarelando, piando. Toda vez que você via um passarinho, você falava, lembrei, eu não posso acabar com a vida do outro, com os meus atos, com as minhas palavras, com as minhas atitudes. Era esse simbolismo. E uma coisa muito engraçada é que tudo isso acontecia na porta do templo. Tudo bem até aqui? Acontecia na porta do templo, da tenda, na verdade, perante todos. E aí raspavam-se todos os pelos e cabelos do tal leproso. E era como se ele estivesse nascendo de novo. Olha que legal. E a única cerimônia, sacrifício, olha isso, irmãos, que era o mesmo usado na unção dos sacerdotes, dos filhos de Arão. Pegava o sangue, passava na orelha direita, dizendo assim, tudo aquilo que você ouviu ou fará as pessoas ouvirem, agora será santificado, separado. Dedo indicador direito, sangue, só usava isso para sacerdote. Você está nascendo de novo, eu vou te reintegrar. Só que a partir de agora, tudo aquilo que você tocar, apontar, usar a sua mão, será para coisas santas e será santificado. Santificado significa separado para Deus, ok? E o dedão direito do pé, tudo aquilo que você andar, por onde você for andar, por onde você for pisar, tem que ser lugar separado, santo, reto. E essa pessoa era reintegrada à sociedade. Não foi reintegrada, a mancha não sumiu, legal. Você tem que comprar alguma coisa? Você vai para a cidade? Vou. Sininho. Máscara, pandemia, a gente viveu isso. Você sai andando e gritando, por favor, se afastem que eu sou impuro, porque senão você também vai ficar impuro. E o que significa ser impuro? Você vai ficar invisível para Deus. Você não vai poder mais sacrificar, você não vai ser mais contado, mais visto como do povo de Deus enquanto for impuro. Afastem-se de mim que eu sou impuro, porque se eu tocar em alguém, você também vai ser impuro. Então afastem-se de mim. Vou comprar alguma coisa? Vou. Então eu tinha que deixar ou a troca que eu ia fazer, ou a forma de pagamento em um local, sairia, a pessoa pegaria
Aí não torna impuro, né? Judeu é judeu em tudo que é lugar mesmo, né? Aí não tornava impuro o dinheiro. Aí você pegava, aí a pessoa trocava e você ia. Dizem os historiadores, gente, que era tão triste isso, que alguns colocavam um sininho e eles corriam na aldeia. A gente pensa que é uma cidade, né? Mas seria um bairro nosso de 5 ruas. 500 pessoas, 600, era um lugar enorme. Então era um bairro, a pessoa corria e abraçava alguém, só para ser apedrejado até a morte, porque não aguentava o peso, pelo isolamento, por se sentir tão isolado, por se sentir tão diferente. Ele já tinha se arrependido, mas não tinha sumido. Era uma bagunça total. Tudo bem? Que bom que para você está tudo bem, tudo isso. Nossa. Amém, igreja. Então, Marcos, capítulo 1. Sabe qual é um problema nosso, segundo a neurociência? O William e a Sara, a gente tem conversado bastante sobre isso. A pergunta é, quantas vezes eu tenho que ver alguma coisa, gente, para se tornar normal, segundo a neurociências? E até para eu copiar. Então começou com a moda, o corte de cabelo. E acharam o número, em média 6 vezes. Vocês já viram alagador de orelha? Quem já viu aí? Alagador? Aquele negócio? Alguém usa aqui? O Bruno não está aí, né? Não, né? O Bruno usa, não, né? Usa? Não? Tem um alagador da orelha, né? De orelha. A primeira vez que você viu, o que você pensou? Primeira vez. Falou, rapaz, deve ser doença, né? Não vou nem olhar, tadinho. Porque você vê aquele negócio, vocês sabem o que é alagador, né? Você fura, eu não sei como funciona, mas acho que você fura, não é isso? E vai abrindo, né? E você vai colocando cada vez maior, né? Vai aumentando. Os aborígenes, né? Eles colocam também na boca, mas a gente ainda não faz isso. Mas a primeira vez que você viu, você falou assim, tadinho, às vezes nasceu assim, né? Deus tenha misericórdia dele. Aí você não quer nem olhar, não é assim? A segunda vez, e outra pessoa, você olha e fala assim, olha, deve ser a pandemia de orelha furada. Terceira vez, você olha e fala, quarta, você só bate o olho. Quinta, na sexta você está indo lá furar a orelha. Olha, rapaz, que negócio bonito. Moda. Moda, a primeira vez que você vê aquela roupa rosa, acesa, que tem pilha. Você fala assim, pelo amor de Deus, apaga a luz. A gente até brinca assim, não é? A segunda vez em outra pessoa, você fala, olha. Terceira, sexta vez em média, você fala, quanto custa? Estou comprando lá na, como que é? Shein. 6 vezes em média, você acostuma. Isso é bom, porque o cérebro, ele tem que procurar coisa nova, sabe? Porque ele tem que ficar com o radar ligado. Preste muita atenção nisso. Por causa disso, ele se acomoda. Ele fala assim, é desse jeito mesmo, não olha mais. Isso é normal. Isso acontece em todas as áreas. Acontece em gente que você passa na rua e você fala, meu Deus, coitado. Olha a situação dessa família. Aí eu fiquei sabendo, me falaram que ela foi colocada para fora, desempregados, e eles foram despejados, primeira vez. Segunda vez. Você fala, estão aí ainda. Terceira, quarta, invisível. Às vezes a sua situação, primeira vez, você fala, eu não me conformo, como eu posso estar assim? E segunda vez, você fala, Deus. Terceira vez. Sexta vez, você fala, é assim mesmo. Vamos orar às 6 horas da manhã na igreja? Primeiro dia. Uau! Segundo dia. Terceiro, quem faltou, já faltou. Aí vai acomodando, fala, tem uma piada de judeu, piada não pode, né? Mas tem uma piada de judeu que ele estava andando, minha avó era judia, né? Então ele estava andando assim, ele enroscou o pé no trilho, ele falou, Senhor, se o Senhor me livrar, eu dou dinheiro na sinagoga. Nada.
E o trem vindo, Luiz. Aí ele falou assim: Senhor, se o senhor me livrar, eu dou um carro. Nada. Senhor, se o senhor me livrar, eu dou uma casa para missionário em qualquer lugar do mundo. Aí o pé solta. Ele fala: não precisa mais, Senhor, já consegui já sair sozinho. Então, é mais ou menos isso daí. Aí acontece que quando você vive numa sociedade que é normal, é normal. É normal. Se a gente estivesse em outra cidade, talvez alguém falasse para a gente assim: bem na frente da igreja tem uma pessoa chamada Carlos, dono do mercadinho. Me ajuda lá a resolver com ele, porque ele não deixa nós estacionar o carro no culto. Talvez se a gente estivesse em outra cidade, numa viagem missionária, sabe o que a gente ia fazer? Vamos fazer uma serenata. Poxa, vamos lá conversar com ele. Vamos mostrar não sei o quê. Mas como nós não estamos numa viagem missionária e a gente já acostumou, a gente joga a bomba na casa dele. Né? Porque a gente acostuma. 6 vezes em média a neurociência vai mostrando. E para você, isso serve para tudo, gente. Tudo. Eu só vou ver esse site aqui. Uma vez. Senhor, me perdoa, pá. Senhor, primeira vez. Segunda, terceira, quarta, quinta, você já assina. É assim. E Jesus estava lá naquela cidade, na Galileia. E de repente tinha pessoas comuns lá, para eles. Eu acho interessante todas as vezes que fala de um texto assim, que eu estou em Marcos 1, no versículo 40, e fala de um texto assim, eu fico sempre me colocando nas devocionais, no lugar da pessoa, esse exercício que eu quero fazer com vocês hoje, e depois no lugar de Jesus. Ok? No versículo 40, e aproximou-se dele um leproso. Lembra aquele leproso? Que rogando-lhe e pondo-se de joelhos, detalhe, pondo-se de joelhos na língua, que está escrito isso daqui, lá no original, significa colocar na mesma posição que você é apedrejado. Lembra que eu falei de se render, levantar as mãos? Vai um leproso e fala assim: eu vou me aproximar, e eu sei que eu posso ser morto, então eu já vou me colocar e vou me render, e me coloco de joelhos, e se quiserem me apedrejar, me apedrejam, porque tinha um espaço de 4,40 metros para você ficar 10 cotovelos até o dedo, assim, sabe? E tinha esse espaço para você ficar distante da pessoa, para você não ser apedrejado, porque por causa da saliva, que a pessoa poderia ser impura. E ele chega para Jesus e fala assim: eu vou lançar tudo. E ele coloca-se de joelhos, e pondo-se de joelhos diante dele, ele dizia: se queres, bem podes purificar-me, limpar-me em algumas traduções. Você fala assim, limpar-me, purificar-me. Por que ele não usou curar-me? Porque o peso era sobre ser impuro. Porque era uma doença vergonhosa e não de culpa, de dentro para fora, que o povo falava: você não. Ele se olhava e falava: eu não. E era uma doença que ele precisava de cura. Ele falou assim: olha, sabe o que eu quero? Eu não quero que suma tudo isso daqui. Eu quero me apresentar perante Deus de novo. Me purifica, me limpe. É isso que ele pede para Jesus. E Jesus fala assim, e Jesus, movido de grande... Na sua Bíblia está compaixão? Compaixão. Tem alguma Bíblia que está ira ou não? As novas traduções do Brasil agora se arriscaram de colocar ira, que é o que está escrito aqui. Então, se você for lá no grego, lá não está escrito de grande compaixão, paixão com, sofri com você, paixão de Cristo, não é? Que é o sofrimento de Jesus, o filme. Não é compaixão, paixão com. Está escrito assim, e Jesus, quando ele olha e vê a situação, ele é movido por uma grande ira, pela situação que está aquele leproso. Ele fala: não é possível que alguém, um ser humano, uma pessoa,
um indivisível. Não dá para dividir. Indivisível por dois, indivíduo. Alguém que é impossível ser dividido por dois iguais, que é um indivíduo, alguém tão diferente e tão ímpar. Indivíduo é isso, sabe? Não dá para dividir indivíduo, não dá para dividir por dois. É impossível que alguém que tão diferente, que tem toda a história dele, que tem todos os motivos, não é possível que alguém possa estar nessa situação que ele está isolado, impuro, com sininhos dizendo eu sou impuro e eu tenho que viver no meio do isolamento e não é possível. Jesus, movido por uma ira pela situação dele, vamos lá, o que acontece em seguida? Ele estende a mão, bem devagar, ele estende a mão, não podia. Aliás, se alguém chegasse próximo, você tinha que jogar pedra, não estender a mão. Jesus vai além, toca nele e vai além. Não é só pele agora. Ele fala com o perigo da saliva. Dá para entender tudo isso, irmãos? Estende a mão, toca, troca palavras com o risco de ser contaminado e fala assim: quero ser limpo. Olha isso, hein? E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E ele advertindo severamente, ou seja, ele falou ríspido com ele mesmo e falou assim, o advertiu, falou: olha, não fala nada para ninguém. Não fala, porque eu não quero. Primeiro, eu estou no começo ainda da minha jornada. E se você falar, eu não vou poder entrar nessa cidade. Foi o que aconteceu. Ele tinha que ficar do lado de fora e as pessoas iam lá. E outra, eu não quero que as pessoas me procurem por causa de milagre, de cura. Não é nada disso a minha mensagem. E Jesus, 44, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao seu sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Eu consegui te limpar, agora o que eu não consigo fazer, sabe o que é? É te tornar de novo um membro da sociedade. Então você vai lá, porque você está limpo, mas eu não consigo falar para a sociedade aceita de novo, vai lá e faz tudo o que a palavra manda. Agora segue a tua vida, faz o que a palavra manda, oferece um sacrifício, segue. E aí, tendo ele saído, começou a falar muitas coisas, a divulgar o que aconteceu, igualzinho Jesus mandou, não adiantou, né? De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém? Irmãos, o texto por si só, assim, já dá para a gente entender bem, né? Eu fico pensando no lugar desse leproso e os resgates que iam acontecendo. Primeiro, você saber que alguém como um Deus, não é que ele, hoje está muito assim, todo mundo fala, olha, você tem que ter empatia. Já ouviu essa história aí? Empatia. Você tem que, uma coisa é você perceber a dor do outro. Simpatia, patos, patologia, doença, paixão, é a mesma palavra. É você olhar para a pessoa e falar, ô rapaz, estou vendo que você está doente, hein? Simpatia. Poxa, está doente, senta aqui. Uma outra coisa é a antipatia. Antipatia, você fala assim, você está doente? O problema é seu. Também, né? Você está assim? Também não ora, também não ora, também não jejua, também. E tem a apatia. Apatia é você doente. Não percebi não, rapaz. Mas você não viu que ele está sem um braço já? Rapaz, ele está fartando alguma coisa nele, viu? Mas eu não percebo. Apatia. Eu não percebo. E tem o tal de empatia. Isso é legal. O empatia é você falar, rapaz, que dor. Parece que dói em mim.
Jesus teve empatia? Não teve não. Jesus teve a ira. Foi além disso daí. Imagina você estar numa situação, a pessoa fala, ô rapaz, mas eu sinto por você. Outra pessoa fala assim, rapaz, eu me revolto com o que está acontecendo com você. Não é possível que você esteja passando por isso. Você falou, calma, você acalma a pessoa. Calma, Débora, tá tudo bem. Fala, não, rapaz, não é possível que fizeram isso com você. Agora você imagina um Deus fazendo isso com você. Imagina quando você fala assim, acabou para mim. Agora estou isolado, agora não tenho mais ninguém, porque olha, eu passei pela fase da culpa, eu passei pela fase da vergonha, fui exposto, estou isolado, não tenho mais ninguém. E aí aparece um Deus e fala assim, não é possível, eu não aceito isso, eu sinto ira por isso. Você fala, pera, mais do que isso, ele te vê. Ele não só sente, ele te inclui. Porque uma coisa é você sentir a ira e você falar, ô rapaz, fiquei irado. Aquelas propagandas que tem na TV paga, com música bonita, que doe para a criança, aparece uma criança morrendo, sabe? Vocês já viram isso daí na TV? Ela fala assim, com, sei lá, com R$1 você sustenta uma criança, né? Eu nunca doei. Eu senti até raiva. Entendeu? Eu falo, não é possível que possa acontecer um negócio desse, mas eu estou sendo sincero. Quem já doou aí? O Zé. O Zé é um santo mesmo, né, rapaz? Eu apostei com o pastor, lembra, pastor? Só o Zé que vai levantar a mão, e foi ele mesmo. Gente, um dedo, foi R$1 mesmo, né? Então, irmãos, a gente sente ira, mas a gente não vai além. Jesus, ele sente ira. Ele estende a mão e resgata a pessoa e fala assim, não é só teoria não, amiguinho. Toque em minha mão. Pera, mas você está vindo e você está me enxergando agora e você vai ter um amor prático? Sim, tome a minha mão. E Jesus o toca. E o toque. Tem um livro que o Philip Yancey escreveu com outro médico, com um médico que foi missionário não sei se vocês, a Dádiva da Dor, um médico chamado Paul, e esse livro chamado A Dádiva da Dor, esse médico lá na década de 50, filho de missionários, ele foi para a Índia, e ele começou a trabalhar com leprosos. E aí ele falou, olha, na época ainda não tinha todo esse conhecimento, e aí ele falou, é o atrito, gente. Porque como você não sente, é assim, né, Débora? Como você não sente a ponta do dedo, então você vai criando atrito e aquilo vai... E você vai perdendo uma hora. E ele começou a fazer sapatos especiais. Ele conta que ele foi numa aldeia, olha isso, ele foi numa aldeia e não tinha soro. Não tinha soro no hospital lá. Luiz, sabe o que ele fez? Ele falou, rapaz, o que eu vou fazer para hidratar esse povo? Ele falou, pera, tem um negócio que é estéril, que não teve nenhum contato. Água de coco. Água de coco para tomar? Eu falei, não, acho que eu vou colocar na veia. Aí tinha uma pessoa que estava quase morrendo. Ele falou, se eu não colocar, ele morre. E se eu colocar, ele morre 1 hora antes. Não. Aí ele foi, colocou o homem. Deve ser baiano, né? Aí o homem... Foi uma piada, não foi boa essa daí, não. Devia ser baiano, não, né? Por causa da água de coco, acho que não. Aí o homem levantou e falou, água de coco, rapaz. Hidratou. Começou. E ele conta que ele foi numa aldeia. Eu estou falando sobre Jesus tocar, não estou? Ele foi numa aldeia e tinha uma intérprete lá. E era uma mulher, uma senhora já. Não lembro a idade que ele falou. E ele falou assim, fica calma. Encostou nela. Que isso vai se resolver. Encostou nela. A mulher começou a chorar. E ele falou, meu Deus, será que eu... Machucado no ombro. Ele perguntou para a intérprete, o que foi que ela está chorando? A intérprete perguntou, a mulher falou assim, é porque faz 20 anos que ninguém me toca por causa da lepra. Nem meus parentes. Eu não sei o que é isso. Eu tinha esquecido o que era alguém encostar em mim. Jesus estende a mão, toca e fala assim, eu estou com você, a gente é igual.
calma. Você não está sozinho. Você não está mais excluído. Vem cá. Eu vou falar com você, eu quero saber de você. Quero. Fica limpo. Imediatamente ele fica limpo. Eu fico pensando quantas vezes eu já me senti em alguma dessas fases. De isolado. E com aquela sensação que ninguém entende, porque às vezes algumas dores são secretas. Aliás, tem dores que nem você sabe como traduzir. Eu não sei, os irmãos. Eu sou um flagrante perante Deus. Você passa por ciclos, por fases na tua vida que você fala, Senhor, eu não sei, eu quero crer muito. Não tem importância nenhuma eu saber verbo em grego, em hebraico, em saber. Porque não... Eu só queria sentir um pouquinho assim no meu coração, dizendo calma. E às vezes você não sente. É engraçado que Jesus não foi movido porque ele tinha grande fé. E o texto, teologicamente, tecnicamente, o texto fala que ele foi movido por essa ira. Você está entendendo? Foi porque ele se ajoelhou? Não, foi porque Jesus falou, não é possível. Talvez era a última saída dele, sim, eu vou morrer. Mas eu fico pensando assim que às vezes eu não sinto isso. Às vezes a gente está em situações que a gente fala assim, não, é muita culpa, é muita vergonha. Eu não posso falar para ninguém isso. Mas por que? Você adulterou, pecou, matou? Não, porque como é que eu posso vir aqui na frente da igreja e falar assim, ô irmãos, tudo bem? Eu sou o Dinho, lembra? Eu preguei naquela quarta-feira. Então, irmãos, eu queria que vocês orassem por mim, porque parece que a fé foi embora. Como é que eu vou? Eu não posso fazer isso. Irmãos, não é por nada, mas eu estou meio desesperado. Desespero é porque às vezes dói, eu sinto um negócio. E vocês vão falar, vamos orar que é demônio, rapaz. Não é assim que a gente pensa? Pô, isso daí é o demônio que dá a tristeza, não sei. Não, é porque parece que a minha vida está dando tudo errado, assim. Eu tive um monte de sonhos e esses sonhos às vezes não germinaram, morreram na semente. E aí eu vejo outro irmão ali, por que prosperam os ímpios, azar? Por quê? Mas aí eu vi o fim deles. Mas aí você olha e fala, não é possível que não está germinando, eu estou sozinho nessa. Às vezes você não pode falar nem para quem está do seu lado, porque às vezes é frescura demais. É frescura. Não é frescura. Eu não sei se eu falei isso aqui, meu primeiro atendimento, ou se foi na devocional, com o William e a Sara, o meu primeiro atendimento supervisionado, né, em psicologia, foi com uma menina que falou assim, rapaz, porque quando atende de graça, né, na faculdade de psicologia, os alunos atendem, fica um professor lá, e na faculdade lá era uma janelinha igual, como chama? Filme de identificação, sabe? Espelhado assim, testemunha, né? Não é isso daí? E aí o professor ficava do outro lado e você atendia a pessoa e depois o professor ia lá. Se você falasse para a pessoa, rapaz, tem que se matar mesmo. Ele entrava na sala, né? Não. Mas ele ficava lá esperando. Aí uma menina falou assim, meu primeiro atendimento, falou, eu tenho um problema porque toda vez que quebra a minha unha, quando eu faço unha, não sei se eu falei isso para algumas pessoas, quando quebra a minha unha, eu faço minha unha, ou se não, quando o esmalte solta, aí eu quero me matar. Ok? Falei, por causa da minha... E eu sempre fui muito inteligente, né, irmãos? Eu fui muito aplicado, sensível, empatia e tal. Aí o professor perguntou para mim, o que você acha que era? Eu falei, frescura, né? Porque eu sempre fui O meu apelido era Shrek, né? Aí, não falei isso, não. Mais ou menos. Aí o professor falou assim, na próxima sessão investiga a unha. História. Resumo. Sou filha de uma garota de programa, profissional de sexo, ok? Minha mãe atendia na casa dela, não tinha portas, paredes pela metade, sabe parede que o teto fica, sabe? Não tinha porta, era cortininha. Minha mãe trabalhava e eu roía as unhas, muito. Minha mãe tinha um namorado viciado, que era o patrão dela, vocês entendem?
ele não gostava de mim, não era filha dele. Um dia, ele não gostava que eu ruía unhas. Um dia ele chegou a mergulhar minhas mãos, nas fezes dele, à noite, para eu não roer. E no outro dia eles estavam tão doidos de droga, que ele pegou um alicate e tirou. O que era a unha para ela? Ela tinha razão ou não? Quando ela chegou e falou assim, minha unha quando quebrava, eu ficava desesperada. Por quê? Às vezes você tem as unhas na sua vida que você não pode nem compartilhar. Porque se você falar aqui, fala, eu quero pedir oração porque... Ô irmão, pelo amor de Deus, vai se tratar, né? Enquanto você reclama que está comendo a sua banana, você olha para trás, tem gente comendo a casca da banana. Tem gente que fala assim, olha lá, vai trabalhar. E você vê que tem gente pior que você, eu sei, mas dói em mim. Aquela pessoa dói nela, eu não sinto a dor dela, está doendo em mim. E Jesus fala assim, não, a sua situação, eu sei lá no fundo do seu coração... Não pode ser assim, eu tô irado com a sua situação. E você fala, pera, eu não estou sozinho, alguém está me olhando, alguém está encostando em mim. Ai, eu vou ser resgatado, eu quero ficar limpo. Mas agora, cara de pau, você vai e conserta a tua vida também. É isso que Jesus disse. Você levanta, arrependei-vos. Eu não posso vir aqui e falar, olha, tem uma mensagem de esperança para você, e você vai ser curado. Aí você fala, amém, e agora levante-se, porque você é campeão. Sabe essas mensagens que tem hoje em dia? Coach. Aí você fala, ai, que bom, e porque Deus está te ouvindo. E você fala, ai, você vai ser resgatado, amém. E depois disso, vai para casa que está tudo bem. E você sai, cantando lobo mau, assim, andando pela floresta aí. Não é isso não, Jesus fala assim, agora se apresenta lá e cumpre. Para você fazer tudo que Moisés falava. Eu não estou rasgando a Bíblia não, calma aí. Então endireita a tua vida e cumpre lá. Você vai ser inserido na comunidade de novo, que o pessoal vai ver assim, olha rapaz, que testemunho legal, hein? Nasceu de novo, já ouviu isso daí? Nasceu de novo, raspou tudo, está peladinho, igual um bebê e mais do que isso, ele está sendo ungido igual, mas ele é do sangue dos Coens, dos sacerdotes de Arão, não, ele não, mas é como se fosse. Amém? Essa é a parte do leproso. E aí todas as vezes que você ler um texto, você não tem que se colocar só no lugar da vítima. É assim que eu aprendi para fazer devocional. Todas as mensagens normalmente que eu ministro, eu ministro de uma devocional que serviu para mim. E aí você olha e fala assim, amém, acabou o texto, vamos orar. Não, agora eu tenho que me colocar no lugar de Jesus. Tá bom? E os invisíveis? E eu andando por aí? E quando vem alguém que eu conheço, que eu sei, eu falo, ih, rapaz, é leproso, hein? E isso é leproso. Se afasta, sai. Em nome de Jesus. Diga seu nome e a cidade de onde está. O que eu faço? Eu estendo a mão, ou a pessoa se ajoelha. Eu falo, opa, bom samaritano, a parábola. Eu no lugar de Jesus, eu olharia e falaria assim, ih rapaz, esse pecado, essa doença, e isso daí que está acontecendo, eu fico pensando em mim mesmo. Como eu já vi mais de 6 vezes, lembra? 6 vezes? Como eu já vi mais de 6 vezes, eu falei, de novo essa história, rapaz. Mas você não para de cair, rapaz. Ou senão nem vejo mais. Olha lá, tá chegando ali, viu? Tá vindo o Osmar. Se prepara que o Osmar vai falar de novo daquele negócio lá, que ele tá triste e tudo mais. Mas ele tá. Osmar, vamos tratar disso? Vamos orar e vamos no médico? Mas não, eu falei, Osmar de novo, rapaz. Eu não falo, Osmar, vem cá, estendo a mão, toco e falo. Quero, conta aqui. Não, 6 vezes. Eu como Jesus. E eu não posso nem pensar. Agora não estou falando com os irmãos não, viu, irmãos? Eu estou desabafando aqui. Porque me dá vergonha se vocês perguntarem assim o quanto que eu vejo. E o quanto que tem invisíveis para mim. Muitos. Os próximos são os mais difíceis. Vocês sabiam disso, né? É muito mais fácil você... Um vizinho aqui que eu nunca vi na minha vida... Porque, pastor, é a primeira vez, então, às vezes, a dor dele é uma dor que bate com a minha. É mais fácil você chorar
com quem chora, sabia? Porque o choro... Sabia que tem um tipo de tratamento que você faz, que a pessoa chega para você e fala assim, olha, eu tenho uma vontade de chorar, 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 na psicologia, né? Mas não tem lugar para eu chorar, porque as pessoas ficam me perguntando, onde que você manda a pessoa? Eu estou falando sério, onde você manda? Vai lá no Curuçá lá. É verdade. Porque você senta lá, na sala, naquela salinha, ou sai andando, ninguém vai perguntar para você, está chorando por quê? Estou no cemitério, né, Zé? Você acha que estou chorando por quê? Então vai. Porque às vezes você não tem nem lugar para chorar mais. E às vezes passa batido. Então eu me coloco no lugar do leproso e fico pensando assim, ai que bom, esse Jesus, ele me vê. E eu quero te dizer, isso é verdade, irmãos, pensa nisso. Às vezes a sua dor oculta, ele está ali e fala assim, eu não aceito isso. E ele te estende a mão, sim, onde que ninguém... Quando o pessoal te mandou fora, e porque você... E olha, vamos servir de humilhação, ele fala, vem. Ele toca. Ele fala, quero. Vai lá, se apresenta para o sacerdote agora. Se endireita. Tá bom? Combinado? Então, e da outra parte, me vendo como Jesus, eu vejo assim, é legal. Eu tenho que fazer missões mesmo. Eu tenho que ir lá longe. A tempo e fora de tempo. Fale de amor, se for preciso, use palavras. Eu tenho que ir. Eu não sei o plano de Deus para a minha família. Às vezes, não, só vou depois que a minha família, né? A gente está falando, só vou depois que a minha família se converter inteirinho. Eu não sei o plano de Deus dele. Eu não sei. Eu espero. Eu falo, ih, rapaz, não dá mais agora, porque não, né? Vai. Mas enxergue os invisíveis, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enxergue os invisíveis. Se olhe no espelho, enxergue a você mesmo como invisível. Dê uma chance a você de se recuperar. Às vezes você já se olhou 6 vezes. Mais do que isso, você fala, não tem mais jeito para mim não. Porque eu sou assim. Como você é assim? Deus te fez assim? Deus me fez assim. Então vamos rasgar toda a Bíblia quando ele mostra toda a transformação que existe. A carreira cristã, carreira cristã. Já ouviu desse termo? Tem que ir na carreira cristã. Combati o bom combate, completei a carreira. Carreira, na língua que foi escrito, é parecidíssimo. E daí que nasceu a palavra agonia. É uma agonia a carreira cristã. Porque tudo que é pecado é uma delícia, irmãos. Me fala qual pecado que é ruim no momento. Vocês estão me entendendo? Não. Ainda bem que a gente não está na internet, né? Senão só corta isso. Fala, o pregador diz que todo pecado é gostoso, é uma delícia. Na hora, você está com raiva de alguém, qual que é a melhor coisa para você fazer? Ô, irmão Francisco, você viu Raimundo, rapaz? Eu estou te contando só para a gente orar. Só para a gente orar é o veículo, né, pastor? É o caminho para a gente falar. É uma delícia, rapaz, quando você está com raiva, falar da vida dos outros. Não para mim, para vocês, porque eu sou santo. Gula é um negócio horrível, porque você vai comer, aí vem aquela picanha com aquela gordura, com bacon, é horrível. Não é, irmãos? Horrível? Amém? Aí você fala, não quero isso daí. Eu quero alface. Não é assim que a gente fala? Quem falou aleluia? Não é assim, irmãos? O pecado é uma delícia, rapaz. Na hora, mas a consequência dele depois você vai ver. Aí depois eu vi o fim deles. Então a carreira cristã é você lutar contra aquilo assim. A diferença, a gente estava falando sobre isso entre Jesus e Adão, está falando com Zé Maria e a Esther. A diferença entre Jesus e Adão, Jesus lá sendo tentado no deserto e Adão sendo tentado no paraíso, eu vi isso de uma irmã assim muito simples, sabe? E abençoadora assim na mensagem dela. E
é que Adão, ele tinha tudo, companhia de Eva, estava satisfeito, tá certo? Deus andava com ele, era o primeiro Adão, Jesus, segundo Adão, era perfeito, e ele ficou olhando tudo aquilo que ele poderia ganhar. E aí ele falou, então eu quero. Jesus estava sozinho, com fome, era perfeito. O segundo Adão, Deus com ele, o diabo pessoalmente, Adão também, o diabo pessoalmente. Só que Jesus olhou tudo aquilo que ele poderia perder. Então a carreira cristã não é que é uma luta que eu não quero. Eu não posso perder isso. Eu não posso perder. Por esse pecadinho que é gostoso agora, mas que vai fazer eu perder, custa caro. Que Deus abençoe a tua vida. Que você se sinta envolvido, envolvida, e que você não se sinta isolado lá longe por causa de uma lepra que só você sabe por que veio, e veio de dentro para fora. E ainda que vieram muitos avisos na tua casa, nos móveis e depois em utensílios, e só chegou em você e demorou tanto, e as pessoas falam, eu te avisei, hein? Eu não te avisei, agora você está aí, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Mesmo que seja alguma coisa assim, que você não se sinta excluído, porque por mais que o mundo te ignore e não te enxergue, tem um Deus que fala assim, eu estou irado com a sua situação, não é possível que você está passando por isso, está aqui a minha mão, eu te vejo, eu encosto, eu te incluo, você agora está aqui junto comigo, eu te toco e eu falo com você, está limpo. Que você sinta esse Deus. Não existe solidão quando há um Deus que nunca se ausenta. Impossível. Que você também, que você tenha uma visão apurada para você não ter pessoas invisíveis. Que você passa e a dor não significa mais nada. Que você não se olhe no espelho e veja que não tem mais jeito, porque você já se viu tantas vezes que você mesmo é invisível. Vou deixando a vida me levar. Não é assim aquele cântico? Vida leva eu, né? Não é cântico, não é. Que você não sinta isso, meu irmão. Que você fale assim, eu tenho que mirar também, irar-me. E eu tenho que ir atrás e mudar. E eu sei que vai ter muita coisa que eu não posso perder, mas eu vou atrás. Que Deus ajude a gente nesse propósito. E que a gente possa terminar dizendo, foi uma carreira difícil, mas eu combati. E eu completei essa corrida. Eu guardei tudo e voltei para Moisés, na lei dele, me ofereci e eu fui embora. Amém? Vamos ficar de pé. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Eu quero te guiar nessa oração. Apresente para Deus como é que está a tua emoção hoje. Senhor, faça aí um raio-x e fala, dá uma viajada aí dentro, analise-se e fala assim, Senhor, a minha emoção hoje, até que eu estou bem, mas esses dias eu estava sentindo isso. Eu tinha esse sentimento, meu coração acelerava. Como é que está? Apresente para Deus, fala, Senhor, o Senhor bem sabe que a minha vida, eu olhando para trás, nessa retrospectiva, eu vendo que eu já plantei muitas sementes de sonhos. Obrigado porque algumas germinaram, mas no que você se frustrou? Apresente para Deus. Senhor, está aqui. Eu sei que eu acreditei, apostei em tantas coisas, em pessoas, em projetos, e algumas eu fiquei triste porque não foram para frente, e outras, graças a Deus, graças ao Senhor. Mas outras eu fiquei tão triste. Apresente para Deus. Apresente para Deus aquilo que te deixa invisível. E fala, Senhor, eu não me vejo mais nessa área. Morreu de vez. Senhor, eu não existo mais para isso. Apresente para Deus no teu coração. E fala, Senhor, essa área aqui, o Senhor bem sabe, eu nunca orei assim, mas o Senhor bem sabe que para mim parece que não existe mais. O que você precisa que o Senhor te toque
e fala: quero. Apresente para Ele. Deus, em nome de Jesus, nós somos um flagrante perante o Senhor. O Senhor sonda, conhece nosso coração. O Senhor é um Deus que conhece a gente. Não tem para onde a gente fugir. Se eu subir aos céus ou descer no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Ah, Deus, o Senhor sabe do que eu sinto falta. O Senhor sabe às vezes o quanto que eu me entrego tão facilmente. A minha alma é adúltera. E parece que eu sigo caminhos que eu não queria seguir. Eu falo, eu penso, eu ajo, Ah, Senhor. Deus, a gente precisa do Teu toque. A gente precisa sentir que o Senhor está com a gente no dia a dia, mesmo quando a gente fica isolado. Deus, cria em nós essa ira santa de não se acostumar com a dor do próximo. Em nome de Jesus, que a gente não tenha invisíveis nos nossos olhos. E que eu possa estender a mão, tocar e purificar pessoas. Em nome de Jesus.